Bem-vindo ao canal. E quanto à narrativa de que os X-Men sempre foram representativos, sempre representaram a chamada justiça social e as chamadas minorias, o Professor X era um herói que queria mostrar ao mundo que os X-Men eram pessoas querendo fazer o bem e fazer o melhor, e o Magneto era o vilão que queria usar os seus poderes mutantes para levar o medo a todas as pessoas e manipulava os mutantes para atingir outras pessoas. E isso é que eram os X-Men na década de 1960, a luta do bem contra o mal, assim como todos os outros personagens criados por Stan Lee. E esse é o motivo de a história ser tão boa. O fato de ela ser honesta em seus princípios e não desonesta, e, portanto, não passava mensagens divisionistas. Fazer os X-Men serem representantes de supostos grupos minoritários é muito preguiçoso. Stan Lee, que criou o grupo de heróis, não era um narcisista e nem um sinalizador de virtude. Em entrevistas que vamos ver logo em seguida, ele falou que estava cansado de criar origens dos heróis, então ele criou os X-Men e eles eram apenas mutantes, e assim ele não tinha que se preocupar com origens. Muitas pessoas se identificavam com os X-Men porque eles eram excluídos e não por causa de bobagens de gente narcisista e sinalizadora de virtude, como esses que falam da chamada justiça social. Nós nos identificamos com boas histórias. Diferentes pessoas se identificam com boas histórias. E não é porque nós nos identificamos com algo que isso foi feito especificamente para algum grupo se identificar. E acho que muitos deles devem fingir que não veem o noturno devido à sua fé católica. Stan Lee queria humanizar os personagens da Marvel em comparação com os personagens da DC. Assim, o Peter Parker era um excluído e marginalizado estudante que sofria bullying. A identidade secreta do Thor, o Don Blake, tinha problemas na perna. O coração do Tony Stark podia parar a qualquer momento. E assim por diante. Os X-Men eram os anti-heróis e os marginalizados. Essa marginalização era geral e não específica. E agora temos milhões de grupos que se dizem marginalizados, achando que os mutantes foram criados em função deles. É muito narcisismo e mania de perseguição. Acham que o mundo gira ao redor do umbigo deles. E o pior é que basta uma simples olhada no YouTube para ver entrevistas do Stan Lee falando porque ele criou os X-Men. E mesmo assim, eles insistem em manter essa narrativa. Claro, se as pessoas querem ver uma história de direitos civis nos X-Men, elas podem fazer isso. Mas eles alcançaram muito mais pessoas porque eles são muito mais que uma história sobre direitos civis. Qualquer um já se sentiu por fora, ou foi marginalizado, ou discriminado alguma vez, por diferentes motivos. Essa exclusão e essa marginalização não são exclusivas de ninguém. Esse vídeo traz uma parte de uma entrevista do clássico escritor dos X-Men, o Chris Claremont, que escreveu esses personagens por mais de 16 anos. E nessa entrevista, ele diz que os X-Men nunca foram sobre direitos civis ou sobre supostas minorias específicas. Na próxima parte do vídeo, eu trago a notícia retirada do site americano Bounding into Comics e depois eu deixo a minha opinião sobre esse assunto. Mas antes, veja esses trechos de entrevistas com o próprio Stan Lee. Where did X-Men come from in the first place? For those 5 or 6 of you who may not know the story here. Well, let's see. I don't know whether to tell you the truth or make it an interesting story. I'll compromise. I had already done the Fantastic Four, and I had done Spider-Man, and I had done the Hulk. And I was looking for something else to do, and I thought the Fantastic Four was kind of successful, so I would do another group. But as you probably know, the toughest thing is to figure out where does a superhero get his or her power from. I mean, how many people can be bitten by radioactive spiders or zonked by gamma rays or cosmic rays? And I don't know that much about rays. I had run out of rays. So I was really stymied, and then inspiration hit. I realized I'm going to take the cowardly way out. If I
say that my heroes are mutants and they were just born that way, I don't have to explain anything. I don't have to use radioactivity. They're born that way. That's it. Take it or leave it. So I was able to come up with a whole caboodle of heroes who were born that way. See, that's how clever, how inventive I am. They're born that way. Now leave me alone. So that was it. And I was lucky enough to have a genius like Jack Kirby draw the strip. So everybody loved it. When I first came up with the X-Men, my biggest problem was I wanted a team of superheroes, and I figured out who I wanted. In the original team, let's see, there was Iceman, who could turn into ice. There was Cyclops with the power of his eyes. There was the Beast. There was Marvel Girl. There was the Angel, who could fly. The thing I loved about the Angel is when he was dressed in clothes, he'd wrap his wings around him and put a coat over it and you couldn't see them. And there was Dr. Strange. There was Professor X. Well, my biggest problem was, how did they get these superpowers? I had already run out of people being bitten by radioactive spiders and being subjected to gamma rays and cosmic rays. And I took the cowardly way out. I said, I'm just going to say they're mutants. We all know there are mutations in nature. So these people, they were just born that way, and then I don't have to come up with far-fetched explanations. Okay, so now I had my team. But who were they going to fight? I figured it would be fun if these mutants were good, but there were also a group of evil mutants who either wanted to take over the world or something similar. Then I thought it might be fun to get an analogy with the way some people are picked on by bigots and are persecuted by bigots. I thought, here are characters who are going to look different, who are going to have certain strange powers. What if the human race is afraid of them, hates them perhaps, and prosecutes them, torments them? What if the evil mutants resent the fact that the human race doesn't trust them, and they want to strike back, and they feel they are Homo superior as opposed to the human beings who are Homo sapiens? However, the good mutants feel we've got to learn to coexist with the human race. We've got to help them and show them that they're wrong about distrusting people who are different than they are. And suddenly I became really fascinated by this because I could see there was such a parallel between things that were happening in society and these stories that we were trying to write. And that's how it all happened. O icônico escritor dos X-Men, Chris Claremont, se posicionou sobre a suposta metáfora de minorias que alguns acham que se aplica aos mutantes. Ele disse, abre aspas, os mutantes são apenas pessoas comuns, pessoas muito legais, fecha aspas. Na perspectiva do escritor, as pessoas, em vez de enxergarem os mutantes como metáforas das supostas minorias do mundo real, eles deveriam ser vistos apenas como pessoas normais e muito legais. Para aqueles que não conhecem esse tópico, existe uma ideia entre muitas pessoas que acham que os X-Men foram criados para representar supostas e específicas minorias do mundo real. Por outro lado, há pessoas que discordam desse ponto de vista, já que Stan Lee, quando os criou, não queria fazer nenhum comentário social. Ele apenas queria apresentar novos heróis, sem ter de lidar com a pesada tarefa de ter que criar novas histórias de origens. Stan Lee disse em uma entrevista em 2004, que se encontra no arquivo da televisão americana, abre aspas, eu queria outro grupo de super-heróis, mas estava cansado de explicar como eles conseguiram os poderes. Não queria mais explosão de raios gama ou ser picado por uma aranha radioativa e seguir o caminho fácil, porque eles não podem ser mutantes e apenas nasceram desse jeito.
Há sapos com 5 pernas e coisas como isso. Eu poderia ter quantos heróis eu quisesse. E é só. Fecha aspas. Numa outra entrevista, alguns anos depois dessa, Stan Lee disse, abre aspas, em vez de fazê-los apenas heróis que todo mundo ia admirar, e se eu fizesse com que as pessoas suspeitassem deles por serem diferentes? Eu gostei dessa ideia. Eles não seriam apenas diferentes, mas seria uma boa metáfora para o que está acontecendo com os direitos civis no país, nesse momento. Fecha aspas. Nesse ponto, devido a essa declaração de Stan Lee, muitos acham que os X-Men surgiram para servir como uma analogia para as supostas minorias. Em outra entrevista, em 2007, ele admitiu que qualquer comentário dele sobre preconceitos foi feito sem intenção. Stan Lee declarou, abre aspas, eu só estava tentando fazer um interessante grupo de personagens com poderes interessantes, e achei que ficaria melhor se o público não gostasse mesmo deles, e se eles se preocupassem como eles seriam recebidos pelo mundo. Acho que eu falava sobre preconceitos, mas de maneira inconsciente. Não era de propósito. Fecha aspas. O co-criador dos X-Men, Jack Kirby, achava que os heróis se referiam a toda a humanidade e não a grupos sociais específicos. Em uma entrevista em 1987, Kirby declarou, abre aspas, eu fiz as coisas naturalmente nos X-Men. O que você faz com mutantes que são apenas garotos e garotas? Você os coloca na escola. Você desenvolve as habilidades deles. Então, eu dei um professor a eles, o Professor X. Essa era a coisa certa a fazer, em vez de alienar e desorientar pessoas que são diferentes de nós. Eu fiz os X-Men serem parte da raça humana. Fecha aspas. Mas há aqueles que acreditam que, apesar das intenções do Stan Lee, o super time de mutantes surgiu para ser ligado à ideia da suposta minoria oprimida. Mas os mutantes são temidos e odiados porque a manifestação dos seus poderes é completamente fora de controle. Alguns ainda argumentam que a intenção do Professor X, orientada para a coexistência pacífica, e a do Magneto, que visava a liberação dos mutantes através da violência, são uma metáfora direta de 2 americanos líderes em direitos civis, respectivamente Martin Luther King e Malcolm X. O escritor Chris Claremont escreveu os X-Men por 16 anos e resolveu opinar e demonstrar a sua opinião a respeito. E ele discorda da ideia de que os X-Men representam qualquer tipo de minoria. Ele falou isso numa aparição em 7 de dezembro de 2024, num painel da Comic Con Experience. Claremont declarou, abre aspas, do meu ponto de vista, eles são jovens que vivem juntos, mas eles são apenas pessoas comuns. Sim, eles têm habilidades, eles salvam o mundo. A ideia é pensar neles como pessoas, não como heróis e não como se eles fossem uma minoria. São pessoas que estão tentando viver uma vida normal. Outras pessoas podem vê-los como uma minoria. Você pode se enxergar como uma minoria, mas você é uma pessoa. Fecha aspas. Claremont continuou com um exemplo. Abre aspas. Nightcrawler, o noturno, é o mais dinâmico, não humano fisicamente da equipe, mas a sua atitude é essa. Sou a pessoa que Deus criou. Quem sou eu para questionar Deus? Estou apenas vivendo minha vida como uma pessoa normal, para ver o que acontece. Fecha aspas. E Claremont continuou, abre aspas, sim, ele costumava esconder a sua aparência, porque ele não é burro. Pele azul, 2 dedos e uma cauda faz com que você se destaque na multidão. Precisou que Logan o desafiasse para que ele tirasse a máscara, mas fora isso, ele apenas tentava viver uma vida normal. Fecha aspas. Então, Claremont chegou à sua conclusão, abre aspas, esse é o jeito que você deveria olhar para esses personagens, não como personagens, não como conceitos objetivos, mas como pessoas comuns e muito legais. Fecha aspas. O próximo projeto do Claremont será uma minissérie em 5 edições, apresentando a Kitty Pryde e o Wolverine, e irá explorar a época entre o fim da viagem deles ao Japão e o seu retorno a Nova York. Deve ser lançada em abril nos Estados Unidos. E agora, vamos aos meus comentários sobre essa verdadeira epifania para a turma super do bem, menos para mim.
Aqueles que dizem que os X-Men sempre foram woke estão errados. Ser woke requer uma atitude absolutamente arrogante por parte do escritor, e os ativistas do século XX não tinham essa atitude. E certamente Stan Lee, Jack Kirby, nem ativistas eram. Stan Lee estava apenas querendo se livrar de aranhas radioativas, raios cósmicos e explosões de bomba gama. Procurava facilitar o trabalho dele, e mais nada. Claro, como qualquer pessoa normal, ele não gostava de preconceitos, mas se os X-Men fossem criados como as atuais vítimas da sociedade acham que foram, como se os mutantes representassem os umbigos deles, seriam algo tão genérico que certamente não existiriam mais nos dias de hoje. Teriam uma vida bem curta. Claremont e John Byrne reiniciaram o título dos X-Men. Os personagens estavam muito presos ao passado, mas a perspectiva do Claremont foi bem-vinda. Em vez de fazê-los como alegorias, ele os fez como jovens comuns. Esses personagens nunca serviram como identidade política, já que o conteúdo e a história deles era o que importava. Mesmo que os X-Men representassem minorias, o Professor X seria mais como Martin Luther King, e o Magneto representaria o ódio contra os não-mutantes. Sob esse ponto de vista, os wokes e ativistas de hoje terminam como os vilões da história. A indústria americana de quadrinhos está morrendo porque essa turma da extrema esquerda quer meter o seu ponto de vista em tudo, mas em tudo mesmo. E tudo precisa girar ao redor do umbigo deles. Mas eles não entendem como os grandes escritores conseguem fazer as suas histórias atingirem a todas as pessoas, e não apenas aos grupos preferidos e favorecidos por essa mesma extrema esquerda. Então era isso, essa entrevista aí do Chris Claremont repercutiu bastante nos sites americanos. Se gostou do que viu até aqui, se inscreva no canal, e se não gostou, agradeço a visualização. Até o próximo vídeo.